Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de centro de massa, eu vou apresentar para vocês a primeira equação do mundo dos foguetes, tá? Até que em inglês o nome dessa equação é First Rocket Equation, e em português ele é conhecido como equação de foguete de Tsiolkovsky, perdão, eu assassinei o nome do cara, porque foi ele que escreveu a primeira vez essa equação, ok? Então é uma equação simples, tá? Normalmente quando a gente pensa em foguetes, a gente tem medo, porque começa a mexer com coisas complicadas, né? A mecânica celestial é uma coisa complicada, mas confie em mim que a equação de foguete de Tsiolkovsky ela é muito fácil, tá? Ela é natural de se pensar, obviamente quando vocês têm a ideia, né? E o que é a única pequena dificuldade é que é um sistema de massa variável. Então, até agora no nosso canal, no meu canal, no nosso canal, a gente estudou com massas fixas, né? Então, o que a gente chama de massa constante. Só que vocês têm que pensar que para um foguete e até para outras coisas, como um carro, por exemplo, a massa não é constante. Se a gente considera o consumo de combustível, ok? Então, a gente considera um foguete de massa grande M, né, que está viajando no vácuo, ou seja, um sistema isolado, não temos nenhuma força externa, isso é muito importante, ok? Não temos nenhuma força externa. Ele está voando no máximo no vácuo, ele tem uma massa m e ele tem uma velocidade v, ok? E a gente diz que o foguete, como vocês já viram, um foguete ele tem um impulso, né? Então ele vai ter um impulso feito pelos boosters dele, né? Então pela parte de propulsão dele, ok? Que vai liberar energia, então a propulsão de uma velocidade u, né? Que vai liberar, né? Então vai impulsionar esse foguete com uma velocidade u, né? Só que a massa desse foguete vai diminuir, porque a gente está com uma diminuição do combustível. Então, no caso do foguete, é um combustível sólido, ok? Então a massa é muito mais considerável para um foguete do que um combustível líquido, mas a ideia é sempre a mesma, ok? Então, depois desse pequeno impulso, vamos ter uma pequena variação de massa negativa, né? Porque a gente vai perder a massa do combustível sólido, então temos menos dm aqui. A nova massa, a gente considera que é massa mais essa pequena variação, né? Com a perda de combustível, por quê? Porque aqui a gente não sabe qual é a nova variação, então a gente bota um mais dm, sendo que dm pode ser um valor negativo, ok? Então aqui a gente sabe que é menos, que a gente está perdendo, mas aqui a gente ainda não sabe a variação, ok? Então temos m mais dm e a nova velocidade, então v mais uma pequena variação de velocidade dv, ok? E a ideia da equação de foguete, a primeira equação de foguete, porque, desculpa, eu não vou começar a pronunciar isso toda hora, é o nome do cara, perdão, ela vai relacionar a velocidade relativa do foguete com a sua massa, né? E utilizando outros termos interessantes, como vocês veem na thumbnail do vídeo, ok? E com essa equação a gente vai conseguir achar uma expressão da velocidade com um sistema de massa variável, o que é muito interessante e muito importante para saber. Então, muito importante notar o que eu falei no começo, é um sistema isolado sem uma força externa. Por quê? Porque a gente vai utilizar a noção vista no último vídeo de conservação do momento, ok? Então, a conservação do momento só funciona num sistema isolado, ok? Então, vamos ter que o momento inicial vai ser igual ao momento final, beleza? Então, o momento inicial é quando não temos o impulso, né, dos boosters, então temos m, a massa do foguete grande M, e uma velocidade pequeno v, ok? Então, isso daqui implica que vamos ter mv, que vai ser igual. E agora o momento final. Então, o momento final, lembre-se que o momento é a massa vezes a aceleração. E aqui temos diversos fatores a pensar. Então, primeiro temos o impulso. Então, temos o impulso, que vai ser a velocidade u. Então, u é uma velocidade, vezes menos essa variação de massa. Então, vamos ter menos dm vezes u, ok? Mais m mais dm vezes v mais dv. Então, temos uma variação de velocidade aqui, vezes uma variação de massa aqui. Então, vamos ter m mais dm vezes v mais dv, ok? Então, não se assustem com os dm's, tá? Eles são juntos, mas é simplesmente para... São diferenciais, né? Então, é apenas uma variação infinitesimal de uma quantidade, ok? Então, não tenham medo dessa notação aqui, ok? Antes de começar a distribuir e tudo mais, temos que traduzir o que é a velocidade relativa, porque eu falei para vocês que a equação do foguete, na primeira equação do foguete, envolve a velocidade relativa. Então, qual que é a velocidade relativa? Então, temos a velocidade bruta do foguete, que é v mais dv. Então, temos v mais dv, ok? Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual à velocidade do impulso mais a velocidade relativa do foguete, de acordo com o Sol nesse caso, ok? Então, vai ficar v mais dv
igual a velocidade relativa mais u, beleza? Então, agora a ideia é isolar u e substituir u na primeira equação aqui, essa equação 1 aqui, beleza? Então, isso daqui implica que u igual a v mais dv menos a velocidade relativa, ok? Então, agora, perdão, agora a gente vai substituir. Então, isso daqui implica o quê? Isso implica que temos mv igual a menos dm vezes v mais dv menos a velocidade relativa, ok? Mais m mais dm vezes v mais dv. Beleza? Então agora a ideia é distribuir e depois a gente vai ver que tem muita coisa que vai simplificar, ok? Então vamos ter que mv igual a menos dmv menos dm vezes dv, ok? Menos com menos dá mais, então mais dm vezes a velocidade relativa, mais mv, mais mdv, mais dm vezes v, mais dm vezes dv. Ok? Então eu distribuí tudo brutalmente e vocês vão ver que agora simplifica bastante coisa. Ok? Então esse termo aqui, o primeiro, vai se simplificar com esse, porque se a gente passar esse para o outro lado vai ficar mv menos mv. Então esse vai embora com esse. Aqui temos menos dmv e aqui temos mais dmv, então esse termo se elimina com esse. Ok? Menos dmdv mais dmdv, então esse termo se elimina com esse. E temos dm vezes a velocidade relativa mais mdv, por enquanto a gente não pode fazer nada. Então isso daqui implica que vamos ter menos a variação de massa vezes a velocidade relativa, que é igual a massa vezes a variação de velocidade. Beleza? E agora a ideia é dividir isso por uma pequena variação de tempo. Ok? Então isso daqui implica, né, obviamente a variação de tempo não é nula, então a gente pode fazer isso. Então isso implica que temos menos dm sobre dt vezes a velocidade relativa igual a m vezes dv sobre dt. Beleza? Então, esse termo aqui, a gente reconhece uma aceleração, né? A derivada da velocidade é uma aceleração. Agora, esse termo aqui, então a gente tem uma quantidade sobre um tempo. Então, aqui temos quilogramas por segundos. Isso aqui é o que a gente chama de vazão. Ok? Então, nesse caso, é uma vazão sólida, né? Porque a gente está com quilogramas por segundos. Vocês já viram vazão líquida, né? Então, litros por segundo ou metro cúbicos por segundo, né? Se a gente quer unidades SI. Então, isso daqui é uma vazão. E a gente nota dm sobre dt menos r. Por que menos? Porque a gente quer ter sempre positivo, ok? Então, no mundo dos foguetes, a gente nota a vazão r, ok? No caso, é uma constante, é um valor que depende do sistema, ok? Então, isso daqui implica que temos grande R, que é a nossa vazão, vezes a velocidade relativa, igual a massa vezes a aceleração. E aqui temos a primeira equação dos foguetes, ou a equação de Tsiolkovsky. Beleza? Então, a vazão, né, a vazão do foguete, vezes a velocidade relativa, igual a massa vezes a aceleração. É uma equação simples, mas muito, muito, muito importante. O que é interessante com esse cálculo é, primeiramente, achar a primeira equação dos foguetes, mas também a gente conseguir isolar a velocidade, ok? Então, partindo desse ponto aqui, na demonstração anterior, eu tinha dividido por um tempo, né? Só que agora a ideia é apenas isolar dv, beleza? Porque a gente quer achar a velocidade. Então, isso daqui implica o quê? Isso implica que temos dv igual a menos dm sobre m vezes a velocidade relativa. Ok? E agora a gente vai integrar dos dois lados. Então isso daqui implica que temos a integral dv, de onde até onde, então da velocidade inicial até a velocidade final, igual a menos a velocidade relativa, vezes a integral da massa inicial até a massa final, de dm sobre m. Ok? Então aqui, pelo teorema fundamental do cálculo integral, a gente tem isso dá vf menos vi, que é igual a menos v relativo. E isso daqui a gente reconhece uma integral logarítmica. No caso aqui é uma derivada logarítmica, então a integral vai ser um ln. Então temos ln de mf menos ln de mi, então fica ln de mf sobre mi. Então temos ln de mf sobre mi. Ok? Em física a gente não gosta desses símbolos menos, né? Porque a gente acaba
confundindo um pouquinho, né, dependendo do tipo de valor que a gente quer. Então eu vou entrar esse menos para cá. Então, entrando menos no ln, a fração vai mudar de lado, ok? Então vamos ter que VF menos V inicial vai ser igual à velocidade relativa vezes ln da massa inicial sobre a massa final, ok? E esse é um resultado muito importante, ok? E é até um ponto capital de saber que quando vocês estão com sistemas de massas variáveis, esperem achar um ln, um logaritmo neperiano, porque ele é muito presente quando a massa é variável, tá? Caso vocês não tenham um logaritmo neperiano, verifiquem bem seu cálculo. Pode estar certo, mas não necessariamente. Então, normalmente a gente tem um ln que vai aparecer, ok? Então, desculpa aqui, eu engasguei no final do vídeo. Mas tudo bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gosto bastante desse mundo dos foguetes, então me dizem se vocês querem mais vídeos dessas pequenas demonstrações assim, né? A gente começando a introduzir um pouquinho da mecânica celestial, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.